E o autor, o que ele quer? Ele quer ser lido, né? Eu sempre fui uma leitora muito voraz, fiz faculdade de jornalismo, nunca gostei muito de trabalhar com jornalismo factual. Eu sempre tive um texto que muitos professores interpretavam como muito ruim, porque é muito inventivo. Eu lutava contra a minha própria autenticidade. Eu escrevo desde pequena, né, desde os 11 anos, assim, eu sempre escrevi em agendas, em diários. Tinha esse costume bastante também de trocar cartas com as minhas amigas, que moravam longe. E aí depois na adolescência também, né, comecei a escrever daí textos um pouco mais profundos, reflexões, desabafos, cartas de amor. Sempre gostei muito, né, sempre estive ligada ali com a escrita e pensava muito sempre em escrever, né, e compartilhar as minhas ideias, minhas palavras com as pessoas, mas enfim, né, nunca pensava também em publicar livros nem nada assim. Depois entrei no curso de letras e aí comecei a realmente trabalhar muito mais ali a minha escrita literária, né, então desenvolver muito mais, comecei a escrever contos, mais poemas, de uma forma realmente mais amadurecida. Eu comecei a fazer quadrinhos por volta dos meus 16 anos, pelo menos profissionalmente. Antes eu já fazia, mas eu comecei fazendo tiras em jornal. Daí com o tempo eu fui conhecendo a Gibiteca, que é o espaço onde a gente está aqui hoje, né? A Gibiteca foi muito importante para mim nessa fase da minha vida, onde eu conheci outros autores que estavam começando e alguns que já eram consagrados. Eu comecei a trabalhar com esse pessoal, fazer exposições, palestras, fanzines, e aí começou essa veia de ser autor independente. Em 2019 eu publiquei de maneira independente o meu primeiro quadrinho, que se chama Ato 5, que é uma história em quadrinhos em parceria com um roteirista carioca chamado André Diniz, que foi viabilizado através do apoio da Itiban Comic Shop aqui de Curitiba. Esse quadrinho ele fala sobre ditadura militar, né, ao ponto de vista de um grupo de teatro na época da ditadura. Depois disso eu comecei a publicar quadrinhos da Malu, minha personagem adolescente, que já era publicada em tiras, e a partir de 2011 eu comecei, através das leis de incentivo, a publicar uma série de quadrinhos, ou seja, praticamente um quadrinho por ano tem feito dessa forma. Vários deles foram indicados a vários prêmios, né? O CWB, por exemplo, além de ser indicado ao Jabuti, ele foi indicado ao prêmio de quadrinhos alternativos francês do Festival de Angoulême, que é o maior festival de quadrinhos da França. Então, essa questão de ser alternativo, de ser independente, está aí representado não só aqui internamente no nosso mercado, mas fora. Eu começo precocemente a ler pouco mais que 4 anos. Comecei e não parei mais, fiquei encantada, não é? Num determinado momento, e eu lembro até hoje, eu lembro desse momento em que eu comecei a juntar as letras e entendi que as palavras, elas eram uma decodificação, né? Você ler era você decodificar a partir de sons, a partir de combinações, mas que esses sons eles continham não só esses conteúdos imediatos, referenciais, mas grandes histórias. Então o encantamento a partir da palavra e pela leitura começa desde a infância. Eu comecei a ler muito cedo. Eu estudava num colégio que incentivava muito a leitura, então toda sexta-feira a gente levava um livro para casa, desde que a gente começou a ser alfabetizados. Meus pais compravam muitos livros também, de historinhas, essas infantis, os livrinhos de 5, 10 páginas e tudo mais. E aí o processo de escrever veio um pouco atrelado ao de ler livros maiores. E eu comecei a ler, claro, né, como toda fã maluca, alucinada, muita fanfic. E eu queria fanfics específicas e não tinha. E eu falei, então eu vou ter que escrever. Tipo, alguém vai ter que escrever porque eu quero ler. Falei, meu Deus do céu, existe, tipo assim, um mundo muito louco de gente que escreve, tipo... E não é só Paulo Pimenta publicada na editora, sabe? Então eu falei, putz, é um caminho bacana de trilhar. Então, na verdade eu comecei fazendo fotonovelas, né? As fotonovelas foi o começo. Então eu fazia um site, né? E depois eu passei a fazer impressa. Daí foram essa revista aqui chamada Lama. Daí na época ali da pandemia, que eu consegui me concentrar mais, porque eu estava muito em casa, né, fechado, então eu consegui compilar e consegui desenvolver mais a minha escrita naquela época. Então eu acabei daí mandando para Arte e Letra, por 2019 eu mandei,
E daí saiu em 2020, saiu o meu primeiro livro, que é esse aqui, esse livro de contos, que é Quem Costura Economia na Costura. Quando a gente está pensando em publicação independente, a gente pode ter duas coisas diferentes, né? A gente tem as editoras independentes, como editoras de pequeno, médio porte, que não tem entrada financeira que não seja a própria ação comercial da editora. E a publicação independente, que é quando o próprio autor escreve algo e ou por vontade própria, ou por falta de acesso às editoras, ou por negação das editoras, tenta publicar algo sozinho. Em alguns casos, em algumas situações, também mostra uma precarização do trabalho, porque esses livros de autor, que a gente chama às vezes, são livros que nem sempre tem revisão, nem sempre tem capista, nem sempre tem preparação, nem sempre tem edição, e são pessoas extremamente importantes no mercado editorial que fazem um serviço bom, necessário. Para mim, a literatura realmente que está, né, fora do mercado tradicional, então fora das grandes livrarias que estão dentro de shoppings, né, que realmente consegue alcançar um público enorme. É uma literatura que acredita muito no direito à literatura, né? Então tirar a literatura do pedestal, daquele lugar que, né, é uma coisa só para poucos. Trabalhar como um artista independente é quase a única alternativa quando você fala em quadrinhos, porque não existe um emprego de quadrinista, né? Raramente hoje um jornal contrata um artista, né, como CLT. Até são raros os jornais hoje em dia que publicam quadrinhos também. Então, para conseguir viabilizar as minhas ideias, para evoluir como artista, somente sendo um artista independente. Eu começo a trabalhar com produção, com literatura independente também nesse lugar, de pessoas que querem escrever e tentam organizar pequenos nichos e pequenos grupos para se autopublicar, não querendo ser uma editora, né, que a gente entende que vem de lugares diferentes, mas pessoas querendo fazer circular ideia. Eu vou começar a andar com as pessoas, minhas primeiras amizades, também são pessoas que são escritoras independentes, que se autofortalecem, do tipo, nós vamos dar oficinas para nós mesmos, sabe? Porque ao mesmo tempo que algumas editoras maiores têm posição no mercado, elas têm um núcleo muito fechado. Eu acho que uma das coisas que mais tem ajudado os autores no momento são os editais de fomento à cultura, né? Eles permitem com que a gente possa levar nossas ideias a fato, né? Que elas sejam publicadas, sejam distribuídas, que a gente realize oficinas, palestras, várias contrapartidas sociais, né? E que com isso a gente possa amadurecer. Há 40 anos nós tínhamos não só uma cidade que, como eu disse, era mais provinciana, não estava e não está, mas hoje essa implicação ela tem reverberações muito diferentes, né? Não está no chamado eixo Rio-São Paulo. Hoje a gente supera isso, não é um outro tipo de realidade. Nós temos, desses 40 anos, né, então de lá para cá, nós convivemos com uma realidade que não é exclusiva de Curitiba como um centro cultural. E também não é exclusiva das pessoas que aqui moravam, não é? Então, que viveram uma determinada realidade. Nós temos que considerar a nossa realidade informacional, né, como uma revolução informacional. Nós temos que considerar a globalização, nós temos que considerar a nova compreensão, afinal, de como é a nossa vida em sociedade. Isso é muito incrível. Então, um caso como Dona Helena e tantos outros, acho que a grande maioria, não é, das pessoas que publicavam, então, nos anos 60, 70 e, enfim, de lá para cá, eram autopublicações, ou seja, as pessoas elas tinham que economizar algum dinheiro e ia uma gráfica. Mas era uma realidade muito dura, porque as gráficas, mesmo as gráficas, quem dirá as editoras, o número mínimo numa tiragem era de 1000 exemplares. Mas assim, o Dalton, nos anos 40, cria Joaquim, né, que essa revista é importantíssima para o cenário da literatura. Estava até comentando antes, ele foi um dos primeiros a publicar traduções, por exemplo, o primeiro trecho do Ulisses do James Joyce foi publicado na Joaquim. Um dos primeiros contos da Virginia também, da Virginia Woolf
foi publicado na Joaquim também. Então, a gente tem historicamente, depois a gente vai ter a Raposa, que é uma revista editada pelo Leminski, que é divertidíssima, irônica, com o tamanho, né, aquele Berlim, distribuído pelas ruas. A gente tem uma tradição de fanzine, né, desde as bandas independentes curitibanas, mas também os poetas, né, Marcos Prado e tal. Vejo livros da Arte e Letra em livrarias pequenas em Minas Gerais, em Belo Horizonte tem na Genipapo, na Dom Quixote. O Thiago, ele dá um jeito de mandar os livros dele para outros lugares. Em Porto Alegre, tu encontra os livros da Arte e Letra. E aí eu conversei com o Thiago e ele topou publicar, né, é uma antologia de contos sobre Curitiba. Cada conto é escrito por um escritor não necessariamente nascido em Curitiba, mas que tem alguma relação com Curitiba, ou que mora hoje em Curitiba. Eu pedi um conto, inclusive, para o Dalton Trevisanti, ele morrer, e ele mandou. Então, cara, foi muito legal. Na verdade, assim, me surpreendi muito com como foi fácil, assim, como as pessoas gostaram da ideia. E aí eu tive a ideia de colocar fotos também para ilustrar os textos e convidei fotógrafos aqui da cidade. Cara, e assim, tem fotos maravilhosas do livro, com linguagens completamente diferentes, né? Tipo essa daqui do Guilherme Pulpo, que fotografa com drone. Aí, tipo, tem uma coisa que é muito comum de Curitiba, né? Então, tem muitos textos que o personagem Chuva esteve presente. Tem fotos da Mila Jung, que é minha amiga também. São fotos muito fortes, muito impactantes. E aí foi isso. E aí eu publiquei pela Arte e Letra, a gente publicou esses dias, o lançamento foi um sucesso, acabaram os livros no lançamento. E estamos aí. E é legal porque a Arte e Letra, eles fazem os livros artesanais, né, tudo à mão. Então os livros são numerados. Esse aqui é o 001, que é a primeira. Então é como se fosse uma serigrafia, assim, né? Cada página é uma serigrafia. Publicar de forma independente tem essa liberdade mesmo de eu poder publicar o meu livro, poder ter retorno, poder alcançar mais pessoas sem passar por esse processo de seleção, assim, que às vezes é até injusto. Então, assim, eu peguei um negócio que era muito ali do meu cotidiano e falei, promete, vamos tentar. Pelo menos escrever de bobeirinha, assim, não tô fazendo nada. Mas e aí, como que a gente faz para permanecer o livro? A literatura é um prazer, tipo, não fico pensando em ganhar dinheiro com isso, porque é muito frustrante.